Sejam bem-vindos ao canal. Hoje vocês vão conhecer a história da Comédia dell'arte. Então já se inscreva no canal e roda a vinheta. A Comédia dell'arte é uma forma de teatro popular que surgiu no século XV na Itália e depois se desenvolveu na França, durando até o século XVIII, quando houve a reforma gordoniana da comédia dell'arte. A comédia dell'arte veio a se opor à comédia erudita, também chamada de comédia do improviso e comédia do sorgento. As apresentações aconteciam nas ruas e em praças públicas. As companhias eram itinerantes e tinham uma estrutura familiar. Ao chegar em cada cidade, eles pediam permissão para se apresentarem em carroças ou pequenos palcos improvisados. Os atores seguiam um roteiro simplificado e tinham total liberdade para improvisar e interagir com o público. As origens exatas são desconhecidas. Alguns reconhecem nela a herdeira das festas atelanas, assim chamadas porque se realizavam na cidade de Atela, na Península Itálica Meridional, em homenagem a Baco. A fábula ateliane, farsas populares burlescas e grosseiras, era uma das modalidades da antiguidade romana. O Ciumento dos Irmãos Andrelli foi a primeira companhia teatral de que se tem notícia. Foi fundada em 1545 por 8 atores de Pádua que se comprometeram a atuar juntos até a quaresma de 1546. Foram os primeiros a conseguir viver exclusivamente da arte. Nesse âmbito destacaram-se também o nome Angelo Beocco, mais tarde conhecido como Ruzzante, considerado precursor da comédia dell'arte. Beocco foi autor dos primeiros documentos literários em que os personagens eram tipificados. Outra de suas facetas mais conhecidas foi a de ator. Ele representava o personagem de Ruzzante, um camponês guloso, grosseiro, preguiçoso, ingênuo e zombador. No século XVIII, a comédia dell'arte entrou em decadência, tornando-se vulgar e licenciosa. Alguns autores tentaram recuperá-la, criando textos baseados em situações típicas desse estilo de teatro, mas a espontaneidade e a improvisação que lhe eram peculiares não tardou a desaparecer. Em meados do século XVIII, outro dramaturgo veneziano, o Carlo Goldoni, revitalizou as formas de comédia dell'arte através da introdução do texto escrito e elementos mais realistas que tornaram as suas peças conhecidas em todo o mundo. Desde o início, a comédia dell'arte fascinou e atraiu o público entre as classes sociais mais elevadas. As melhores companhias conseguiam levar suas peças de rua para o palácio, buscando audiência mais nobres. Devido a esse apoio, lhes foi permitido extrapolar as fronteiras do seu país de origem e viajar por toda a Europa, especialmente a partir de 1570. As companhias itinerantes levaram as suas peças a todas as grandes cidades da Europa renascentista, deixando sua marca na França, Espanha e Inglaterra, dentre outros. Mais tarde, dramaturgos como Ben Jonson, Molière, Marivaux e Gozzi se inspiraram nos personagens estereotipados da comédia dell'arte.
Os grupos de atores itinerantes montavam um palco ao ar livre, improvisando um divertimento através de malabarismos e acrobacias, e mais tipicamente peças de humor improvisadas, baseadas em um repertório de personagens pré-estabelecidos e um roteiro descritivo das cenas. Essas trupes atuavam ocasionalmente na parte de trás de suas carroças de viagem, embora fosse mais comum a utilização de carroças de tapes um teatro móvel de antigamente. As apresentações eram improvisadas em cima de um estoque de situações convencionais: adultério, ciúme, velhice e amor. Esses personagens englobavam o ancestral do palhaço moderno. O diálogo e a ação poderiam facilmente ser atualizados e amestados para sintetizar escândalos locais, eventos atuais ou manias regionais, mais com piadas e bordões. Os personagens eram identificados pelo figurino, máscaras e até objetos cênicos, como porrete. Os vazier e cochete também eram usados. Na trama tradicional, os enamorados querem se casar, mas os mais velhos os impediam de casar, então eles precisavam de um ou mais anos para ajudá-los. Tipicamente termina tudo bem com o casamento dos enamorados e o perdão por todas as confusões causadas. Há inúmeras variações dessa história, assim como há muitas que divergem completamente dessa estrutura, como a famosa história em que o Arlequim fica misteriosamente grávido. As representações teatrais levadas a cabo por atores profissionais eram feitas nas ruas e nas praças e fundavam um novo estilo e uma nova linguagem, caracterizado pela utilização do cômico, ridicularizando militares, preladas, banqueiros, negociantes, nobres e plebeus. O seu último objetivo era de entreter um vasto público que lhe era fiel, provocando riso através do recurso à música, à dança, à acrobacia e diálogos carregados de ironia e humor. As encenações da comédia dell'arte baseavam-se na criação coletiva. Os atores apoiavam-se nos diálogos e ação, deixando levar ao sabor da inspiração do momento, criando tão desejado efeito humorístico. Evidentemente, as soluções para determinadas situações foram sendo interiorizadas e memorizadas, pelo que os atores se limitavam a acrescentar pormenores que o acaso suscitava, ornamentando com jogos acrobáticos. O elevado número de dialetos que se falavam na Itália pós-renascentista determinou a importância que a mímica assume nesse tipo de comédia. O seu uso exagerado servia não só como efeito do riso, mas a comunicação em si. Comumente uma companhia a nada fazia para traduzir o dialeto em que a peça era representada, à medida que fosse atuando nas inúmeras regiões por onde passava. Mesmo no caso das companhias locais, raras eram as vezes em que os diálogos eram entendidos em sua totalidade. Daí que a atenção se centralizava-se na mímica e nas acrobacias,
A única forma de se ultrapassar a barreira da ausência da unidade linguística. As companhias eram formadas por 10 ou 12 atores que apresentavam personagens tipificados. Cada ator desenvolvia e especializava-se num personagem fixo, seja características físicas, habilidades cômicas. Eram exploradas até o limite, variavam apenas as situações em que o personagem se encontrava. O comportamento desses personagens se enquadrava num padrão: o amoroso, o velho ingênuo, o soldado, o fanfarrão, o pedante, o criado astuto, o escaramuche, o briguela, Isabela, Colombina, Polichinelo, Arlequim, o Capitão Matamoros e o Pantaleone são personagens que essa arte celebrizou e eternizou. Importante na caracterização de cada personagem era o vestuário, em especial as máscaras. As máscaras utilizadas deixavam a parte inferior do rosto descoberto, permitindo uma dicção perfeita e uma respiração fácil, ao mesmo tempo que proporcionavam o conhecimento imediato do personagem pelo público. As peças giravam em torno de encontros e desencontros amorosos com um inesperado final feliz. Os personagens representados inseriam-se em 3 categorias: a dos enamorados, a dos velhos e a dos criados. Estes últimos constituíam-se dos tipos mais variados e populares. Havia o Zane esperto, que movimenta as ações e a intriga, e o Zine rude e simplório, que animava a ação com suas brincadeiras atrapalhadas. As representações tinham lugar em palcos temporários, na maior parte das vezes nas ruas e praças das cidades e ocasionalmente na corte. A precariedade dos meios de transporte e vias e nas consequentes dificuldades de locomoção determinavam a simplicidade e minimalismo dos adereços e cenários. Muitas vezes estes últimos resumia-se a simplicidade e minimalismo dos adereços e cenários. Muitas vezes estes últimos resumiam-se a uma enorme tela pintada com perspectiva de uma rua, de uma casa ou de um palácio. O ator surge assim como o elemento mais importante nesse tipo de peça. Sem grandes recursos materiais, eles se tornaram grandes recursos materiais. Eles se tornaram grandes intérpretes, levando a teatralidade ao seu expoente mais elevado. É um palhaço triste, apaixonado por Colombina, que lhe parte o coração e o deixa por Arlequim. Porém, depois Colombina descobre o amor de Perrault por ela, despede-se de Arlequim, reencontra Perrault, com quem passou a viver junto em um relacionamento com muita felicidade. Normalmente é representado por usar roupas largas e brancas, sendo às vezes metade pretas, rosto branco e uma lágrima abaixo do olho. Sua principal característica é seu comportamento é ingenuidade e visto como um bobo, sempre é alvo de partidas, mas mesmo assim continua a confiar nas pessoas. Também é apresentado como lunático, distante e inconsistente da realidade. Também é uma versão italiana de Pedrolino. Foi criado em 1550.
com sua ganância excepcional e status no topo da ordem social, Pantaleone é o dinheiro no mundo da comédia. Foi criado em 1570. É um empregado correto e fiel, mas cínico e astuto. É rival de Arlequim. Em 1600, é caracterizado pelo nariz longo, cifose, grande barriga, barrete, roupa multicolorida e fala tremida e estagnada. Se coloca como hermafrodita ou filho de plebeu e nobre. Criado em 1653, é um médico charlatão e o segundo na ordem de importância aos próprios combatentes. E assim como eles, ele parece ser um sobrevivente desse ritual. Ele é o pai da medicina das raças primitivas e, a princípio, é um selvagem talentoso que assumiu o controle das cerimônias. Foi criado em 1671. É um empregado trapalhão, ágil e malandro, capaz de colocar o patrão ou assim mesmo em situações confusas que desencadeavam a comicidade. Criada em 1683, é uma serva, é fina e inteligente, de humor rápido e irônico, sempre envolvida em intrigas e fofocas. É apaixonada por Arlequim e amada em segredo pelo romântico Perrault. Os personagens eram interpretados usando máscaras, embora os enamorados não os usassem, assim como os da época de Shakespeare. Os italianos vestiam os atores homens como travestis, com roupa de mulheres e perucas. Diferente dos atores do teatro renascentista inglês, eles os faziam por propósitos humorísticos, não por proibição legal. Alguns personagens representavam regiões ou capitais italianas, como o Meguino, identificado como a cidade de Milão. Frequentemente, eles ainda são símbolos de suas cidades.